Radhe, Jai Shri Radhe. Então, pela misericórdia de Guru e Goranga, continuamos toda quinta-feira, dia de Júpiter, a conhecer o Shri Vaishnava Siddhanta Mala de Srila Bhaktivinoda Thakur e também acompanhar os passos dos Babajis em Gaudiya Madhuri no Jaiva Dharma. Então, a Jaya Shri Didi perguntou por que nós não consumimos folhas em Ekadashi. Ekadashi normalmente é um dia que, se a gente tem saúde suficiente, a gente deve fazer Nirjala, fazer o jejum de sólidos e líquidos, mas como nós sempre estamos muito ocupados, especialmente no Ocidente e mesmo na Índia, se nós precisarmos beber ou comer, há algumas restrições. Todos os cereais, praticamente todos os condimentos, tirando pimenta, gengibre, não me lembro se açafrão também é permitido, mas eu sei que pimenta, gengibre, sal, a batata, abobrinha, abóbora, chuchu, mas as vagens não, as folhas não, a beterraba, pelo amor de Deus, não, a cenoura não, né? O tomate não, o mel não, mas eu sinceramente me lembro de ter ouvido a explicação sobre por que não consumir as folhas, mas eu me lembro que eu ouvi a explicação, mas não me lembro da explicação. Então, se algum de vocês estiver assistindo, por favor, mande a resposta pelo Skype, ou então, quando terminar, um pouquinho antes de terminar o encontro de hoje, eu vou pesquisar no Artana Deepika, que eu acho que lá tem uma explicação detalhada sobre cada alimento. Então, nós estamos lendo esse Vaishnava Siddhanta Mala, que é o comentário de Srila Gurudeva ao comentário de Srila Baladeva Vidyabhushana no Ratnavali, um texto sagrado composto por Sri Baladeva Vidyabhushana Prabhu, em que ele vai falar sobre as verdades fundamentais estabelecidas por Madhvacharya, que é um dos acharyas da nossa Sampradaya, a Sampradaya Gaudiya Vaishnava, né? Por isso chama-se Brahma Madhva Gaudiya Vaishnava Sampradaya. E outros também dizem que é a Brahma Madhva Gaudiya Saraswata Sampradaya. Saraswata porque essa Sampradaya, essa escola de pensamento filosófico espiritual, ela só é preservada até hoje pela contribuição inestimável de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Então nós paramos no último encontro na pergunta sobre as 5 raças, que são Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya e Madhurya, ou Shingara também, né? Aí a outra pergunta era pedia para explicar cada uma dessas 5 raças, que são chamadas Mukhya raças, ou as 5 raças principais que se desdobram como contrapartidas do Sthai Bhava, do sentimento fixo que está eternamente no coração de toda diva. Então, por causa do Sthai Bhava, Sthai quer dizer fixo e Bhava sentimento. Então, Sthai Bhava. Como é que se descreve o Sthai Bhava de alguém que está em Shantaras, de alguém que está em Dasyaras? Quais são as características? Se alguém está em Dasyaras, vai encarar Krishna como seu amo, como seu senhor.
né? Todos vão estar servindo por amor e afeição. Priti. E sem Priti, sem Rati, sem amor, não existe nada. Então todos vão estar servindo por amor. Mas cada um deles vai ter uma característica. E aqui, nessa explicação, nós vamos ver se todas as características são explicadas. Então, número 1, apego a Krishna, desprovido de um relacionamento pessoal íntimo com Krishna, chama-se Shantarati. Como Hanuman, não, se bem que ele é Dasarati, né? Shantarati, como, por exemplo, as árvores de Vrindavana. Elas têm um relacionamento pessoal, mas não próximo com Krishna. Krishna pode entender perfeitamente tudo que as árvores estão sentindo. Mas as árvores, por estarem em Shantaras, se bem que, como Gurudeva explica, a Shantaras das árvores de Vrindavana é misturada com Vatsalya Ras, porque elas estão sempre nutrindo Krishna com seu amor. Então elas não são, na verdade, Gurudeva explica que Shantaras não existe por si só em Vrindavana, né? Começa Dasaras. Mas em outras regiões transcendentais você vai encontrar vários exemplos de seres que têm um relacionamento pessoal com Krishna, ou com, na verdade, com uma expansão de Krishna, mas que não são próximos, né? São apegados a Krishna, mas não têm proximidade, não têm intimidade com Krishna. Então essa é a característica de Shantarati, é amor, né? Mas sem uma intimidade com Krishna. A segunda, Rasa, ela envolve apego a Krishna, embalado por um relacionamento pessoal, mas consistindo em um humor de respeito e reverência. Isso se chama Dasyarati. Está apegado a Krishna, serve a Krishna sem parar, mas não deixa de vê-lo como Bhagavan. Não deixa de misturar o amor dele ou dela com a percepção dele ou dela dessa forma majestosa de Krishna, que é o controlador supremo. Então essa é a característica de Dasyarati. Apego a Krishna com um relacionamento pessoal, é claro, mas sem nenhum respeito e reverência, e repleto de amizade íntima. Isso chama-se Sakyarati. Então todos estão servindo, mas os vaqueirinhos servem a Krishna sem nenhuma noção, sem nenhum interesse, não querem saber. Se Krishna diz para eles que matou o demônio tal, eles ficam rindo. Você não entende, Krishna. Narayana, o nosso Senhor adorável, investiu uma Shakti especial em você para você matar aquele demônio, que você sozinho. Você pede para a gente nas brincadeiras que a gente faz. Você briga de luta livre com Subal, Sakai, às vezes você pede, mas você vai dizer que matou um demônio daquele tamanho. Então isso é Sakyarasa. Depois, apego a Krishna, também em um relacionamento pessoal e tomado de um humor de carinho e afeição parentais, em que Krishna se torna dependente nesta raça. Na raça anterior, Sakyarasa, Krishna é igual aos seus amiguinhos. Na raça anterior, Dasyarasa, Krishna é assim, intransponivelmente grande em relação ao seu servo, como Hanuman.
Hanuman não consegue viver sem servir a Ram, mas ainda assim ele também tem, ele sabe que Ram é Bhagavan. Ele tem isso na consciência, está presente na consciência dele, né? E agora, quando Krishna está se relacionando com seus companheiros eternos em Vatsalya Rasa, aí ele é inteiramente dependente, né? Ele chora de fome, ele vive com fome, a mãe dele não entende, deve estar com vermes, porque ele não para de comer, mas na verdade ele não para de querer o que Shrimati Yashoda Maiya dá para ele, porque ele está dependendo daquele amor, né? O que na verdade o que Yashoda Maiya dá para Krishna é o seu Vatsalya Bhava, seu amor incorruptível de mãe. Você pode falar qualquer coisa de Krishna, você pode inventar qualquer coisa, pode dizer que Krishna é Deus, que ela não vai. Se você disser alguma coisa que contradiga a filosofia da maternidade de mãe de Yashoda, ela é muito educada, ela é muito linda, ela é a mãe de Krishna, né? Mas ela pede desculpa e fala, meu filho não, né? Por isso que Krishna é completamente, o coração de Krishna é completamente vendido ao amor de Nanda Baba de Yashoda Maiya. E o quinto apego, ou rati, é Shigarati, que se caracteriza pela atração conjugal à beleza de Krishna, né? Nessa quinta raça, Krishna obtém do seu devoto, no caso as gopis, as Braja Gopis, algo que nenhum outro servo amante pode dar nas outras raças. O que é esse algo? É tudo. As gopis dão tudo para Krishna, né? Mãe de Yashoda dá o seio para Krishna, mas Mãe de Yashoda não pode dar o corpo inteiro para Krishna, porque Mãe de Yashoda é mãe de Krishna, ela não é amante de Krishna, né? Nenhum ser vivo é capaz de fazer o que as gopis fazem. Por isso que Krishna, naquele verso famoso do Srimad Bhagavatam, ele começa a glorificar assim, a atitude, como se diz, de exclusividade plena do amor das gopis por ele. E ele fala que eu não tenho como retribuir, mesmo que eu viva toda a vida de Brahma, 311 quatrilhões e 40 bilhões de anos, alguma coisa assim. Mesmo que eu viva esses 311 quatrilhões de anos, depois de todo esse tempo eu ainda não vou ter conseguido fazer alguma coisa que seja à altura do que vocês fazem por mim. Então isso é o que Krishna fala para Shrimati Radhika e as suas Sakhis. Então, vamos ver a próxima pergunta. Qual é a diferença entre Rati e Rasa? Boa pergunta, né? Quando o Rati, ou o apego, o amor transcendental, é nutrido pela combinação desses 4 ingredientes de apoio. Então agora Srila Madhacharya, Shripad Madhacharya, vai falar desses 4 elementos de apoio que nutrem o apego transcendental, que são Vibhava, que são figuras de apoio e estimulantes específicos. Depois, Anubhava, 13 resultant ecstatic bodily actions, 13 ações físicas
em êxtase que resultam do apoio em Vibhava, né? Porque em Vibhava você tem certas figuras transcendentais, certos seres transcendentais e certos estímulos específicos. E o resultado desses estímulos e dessas figuras transcendentais provoca ações físicas, 13 ações físicas de êxtase. E depois Sattva Bhava, que são 8 sintomas de êxtase perceptível no corpo, como lágrimas, suor, arroto, arrepio dos pelos do corpo, né? Então são 8 sintomas também. E o quarto desses ingredientes de apoio chama-se Vyabhichari Bhava, que são 30, que se subdivide em 33 emoções, em 33 transitórias emoções de êxtase. Elas vêm e vão, elas vêm e vão, né? Então, quando o amor do sadhaka, se ele está em bhava, né? Se ele está em rati bhava, quando o seu amor é nutrido pela combinação desses 4 ingredientes de apoio, aí sim se manifesta ou desperta a rasa eternamente perfeita, né? Que é a doçura da interação entre Krishna e esse determinado sadhaka. Rasa é a manifestação da bem-aventurança mais elevada. Sim. Prabhuji está fazendo está nos lembrando de que essas 4 divisões de Rati são mencionadas no Ramananda Samvada. É verdade. Então, aqui a resposta da diferença entre Rati, que é o apego, e Rasa, que é a experiência interativa, vamos dizer, que esse apego alavanca. Quantas gradações há entre as almas influenciadas pela matéria, as divas? Aí a resposta é que há 3 categorias básicas. As divas com consciência encoberta, Achadita Chetana, no Javadharma são 5, né? Então aqui são 3. As divas com a consciência encoberta, como as árvores e as plantas, elas têm consciência, mas elas estão mais perto da coma do que os seres que têm um estado de consciência mais ativo, vamos dizer assim, um estado de consciência ativo. É como se elas tivessem consciência, mas a consciência está passivizada, porque a consciência delas está coberta, como numa coma, né? Você está em coma, você percebe tudo, mas você não pode usar os sentidos, não pode usar a voz, não pode usar o corpo para manifestar a sua percepção, né? Então essa é a primeira categoria de alma condicionada. A segunda é Sankutita Chetana, as divas que têm a consciência embotada. Então primeiro a consciência encoberta, né, obliterada. Segunda, a consciência embotada, não exatamente, a consciência retraída, murcha, que são os animais e as aves. E o terceiro tipo são as divas que têm a consciência em flor, Mukulita Chetana, como os seres humanos que não têm devoção. É ao passo que no Jayavadharma, Srila Bhaktivinoda Thakur, na verdade Srila Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, ele vai mencionar as 5 aqui na introdução, vocês devem se lembrar.
Atrofiada, atrofiada, é. A consciência dos pássaros e das aves, dos animais e das aves é atrofiada. Obrigado. Aqui. No Jaiva Dharma aparecem Atyadita Chetana, que é a consciência encoberta, Chankutita Chetana, que é a consciência atrofiada, Mukulita Chetana, a consciência que está desabrochando, que está da fase de broto para florir. Depois Vikasita Chetana, a consciência mais desabrochada já. Primeiro ela está na forma de um brotinho, depois ela está desabrochando, e por final Purna Vikasita Chetana. Então você tem dois tipos de Vikasita Chetana. Vikasita Chetana propriamente dita, e Vikasita Chetana, que é Purna, que é quando a consciência desabrocha por completo. Em broto, isso, em broto. Então, o número 3, Mukulita Chetana, é a consciência em broto. É isso que quer dizer, né? A número 4 é a que está desabrochando, e a número 5 é a que desabrochou completamente. Aí ele dá exemplos depois, né? E dá exemplo das árvores, das trepadeiras, dos arbustos, das pedras e outros seres imóveis. Eles estão no estado de consciência Atyadita Chetana, encoberto. Os outros 4 tipos de seres conscientes são móveis, ao passo que esses seres não o são, porque sua consciência está plenamente encoberta, está obliterada. Os animais, os mamíferos, as aves, os insetos e os seres aquáticos têm a consciência atrofiada. As divas nascidas em espécies que não os seres humanos, elas estão nessas duas categorias, né? A obliterada e a atrofiada. As divas nas espécies humanas estão na espécie em broto, na espécie desabrochando e na espécie plenamente desabrochada. Embora os seres sencientes nesses 3 últimos estados de consciência sejam todos humanos pela aparência física, eles são categorizados segundo o seu desenvolvimento de consciência. Considerando essa gradação, ou tendo essa gradação em mente, a consciência humana se considera que a consciência humana passa pelas etapas preliminar, intermediária e avançada de desenvolvimento. Não obstante, as árvores, as trepadeiras, os arbustos, os mamíferos, os pássaros e os seres humanos, todos são divas, e seu único dharma é adorar o Bhagavan. Mesmo assim, entre eles, os seres humanos são superiores devido à consciência desenvolvida, e seu Dharma especial é conhecido como Jaiva Dharma, que consiste na adoração do Bhagavan. Então, a próxima pergunta é: quantos tipos de divas condicionadas pela matéria ou espiritualmente liberadas existem? Aí a resposta é que são 3 tipos básicos: Nitya Mukta, ou almas eternamente liberadas, que são transcendentais à matéria, né, que são os Nitya Siddha Parikaras. Bada Mukta, literalmente significado que estavam presas, mas agora se libertaram.
ou aquelas que vivem no mundo material, mas não são influenciadas por ele, alcançaram Mukti. E Nityabada, ou as almas perpetuamente condicionadas, que estão completamente envolvidas na existência material, Nityabada. Então são 3 categorias. Aí a outra pergunta é, dessas 3, que categoria de alma é classificada como Nityabada, eternamente condicionada? A resposta é, as almas dotadas de consciência encoberta, consciência atrofiada e consciência em flor são consideradas Nityabada, ou eternamente condicionadas. Quantos tipos de almas Quantos tipos de almas existem que eram condicionadas por Maya, mas desde um determinado momento alcançaram a liberação, Bada Mukta? Aí Gurudeva explica, Srila Bhaktivinoda Thakur explica, são 2 tipos nesse caso. Aquelas que têm Vikasita Chetana, que é a consciência que está desabrochando, e aquelas que têm a consciência plenamente florida, Purna Vikasita Chetana. A exemplo dos devotos que alcançaram a fase de amor preliminar a Deus. Então vamos deixar para continuar lendo sobre essas diferenças entre as divas, porque as especificações e os detalhamentos são muito interessantes e é bom a gente ir vendo devagar, e assim a gente dá um pouquinho de tempo para o Jaiva Dharma. Alguém pode explicar por que a gente não consome folhas em Ekadashi? É uma pergunta que foi feita. Se Padan Gopal Prabhu tem a resposta, senão eu posso pegar rapidinho o Achana Dipika. O Achana Dipika é um estudo importante do Hari Bhakti Vilas, do Bhakti Rasamrita Sindhu e de todos os outros textos sagrados dos Goswamis que tratam da adoração à deidade, e também é um livro que fala sobre Sadachara, qual deve ser o comportamento de um Vaishnava perante outro Vaishnava, perante seu Gurudeva. Açafrão é uma raiz, então açafrão não pode ser consumido, né? Confirma? Existe essa dúvida. Eu como sempre tenho dúvida, minha memória é muito maluquinha, eu sempre só uso gengibre e pimenta do reino, que eu tenho certeza. Eu nunca sei se açafrão pode. Aqui, ó, Ekadashi, o 11º dia depois da lua cheia e da lua nova, é a mãe da devoção Bhakti Janani. O próprio Sri Krishna, ele rege este dia, e por isso esse dia deve ser observado com muito respeito. Neste dia devemos utilizar nosso tempo e energia em serviços devocionais, começando por ouvir e cantar os nomes, formas, qualidades e passatempos do Senhor, e minimizando o consumo de alimento e água. Num dia como este, todas as formas de grãos, folhas e feijões são proibidas, porque todos os pecados entram nesses alimentos neste dia. Então essa é uma explicação genérica. Pode-se jejuar completamente, inclusive de água, nidjala, o que é melhor, ou se não se consegue fazê-lo, pode-se adotar um jejum alternativo
só consumindo fruta, raízes, então acho que a Didi está certa, né? Cúrcuma, mas é bom pesquisar, raízes e leite. Isso se chama anukalpa, ou um substituto para o sankalpa, ou nidjala sankalpa, o voto de fazer jejum completo. A gente pode pesquisar mais, né? Mas basicamente nas folhas da sua horta, nesse 11º dia depois da lua cheia e da lua nova, existe um fenômeno astronômico que faz com que esses alimentos, esses produtos da Mãe Terra fiquem carregados, sejam habitados por Papa Purusha, né? A gente pode pesquisar mais, mas assim, a ideia fundamental por trás de Ekadashi é que a gente intensifique o nosso sadhana. Então nós estamos devagarinho visitando aqui, junto com Sannyasa Thakur, o néctar das explicações de Srila Prem Das Prabhuji Mahashaya. E aí, Srila Prem Das Prabhuji Mahashaya, ele cita um verso, Vedyam Vastavam Atra Vastu Shivadam, para explicar esse objeto, né? Que você tem o objeto que se chama Avastava, e você tem o objeto que se chama Vastava Vastu. O objeto que se chama Avastava Vastu, ele é temporário. Ele pode ser um objeto sólido, pode ser qualidade desses objetos sólidos e assim por diante. Mas os verdadeiros objetos têm existência eterna. E para falar desses objetos verdadeiros que têm existência eterna, o verso citado é o 2º verso do 1º capítulo do 1º canto de Srimad Bhagavatam, que começa Dharma Pradito Kaitava, né? E assim por diante, não sei de cabeça, mas que diz Vedyan Vastavam Atra Vastu Shivadam. Apenas uma substância realmente concreta, né? No sentido metafísico, que se relaciona a verdade, a suprema verdade absoluta, e que produz auspícios supremos, apenas ela é digna de ser conhecida. Aí Babaji diz que por essa declaração se entende com clareza que a única substância verdadeira é aquela relacionada à transcendência suprema. Shiva Bhagavan é a única entidade, o único ser real, Vastava Vastu. O ser vivo Diva é uma parte distinta ou individual daquele ser, ao passo que Maya, a potência que produz a confusão, é a energia daquele ser. Portanto, a palavra Vastu refere-se a 3 princípios fundamentais: Bhagavan, Diva e Maya. O conhecimento do relacionamento mútuo entre esses 3 princípios, Krishna, a alma espiritual e a energia externa, é conhecido como Shuddha Gyan, conhecimento puro. Há inúmeras representações aparentes destes 3 princípios, mas todas elas são consideradas Avastava Vastu, substâncias irreais. A classificação de fenômenos em diversas categorias, tais como objetos, dravya e qualidades, guna, que é proposta pela escola Vaisheshika de filosofia, é uma mera deliberação sobre a natureza dos objetos temporários, né? Ou seja, é uma ciência material. A característica especial, Vishesha Guna, de qualquer substância concreta é a sua natureza real. A Diva é um ser real.
E sua qualidade característica eterna é a sua natureza verdadeira. Sannyasi Maharaj diz: Prabhu, eu quero compreender esse assunto bem claramente. Babaji Maharaj responde: Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, que foi objeto da misericórdia de Shri Nityananda Prabhu, mostrou-me o manuscrito que escrevera com sua própria mão. Srimad Mahaprabhu nos ensina sobre este assunto no livro chamado Shri Chaitanya Charitamrita, da seguinte maneira. Então, Prem Das Babaji Maharaj, do seu jeitinho humilde, um sábio maravilhoso, ele revela que ele teve a sanga de Krishnadas Kaviraj Goswami, ele teve a sanga de Pradyumna Brahmachari. Então ele vai citar o verso que, como Srila Paramgudeva explica na introdução ao Javadana, é o verso inspiração de Srila Bhaktivinoda Thakur para compor essa obra magnífica. Divera Swarupa Roy, Krishnera Nityadas, Krishnera Tatasta Shakti, Bheda Bheda Prakash. A natureza constitucional da diva é de serva eterna de Shri Krishna. Ela é a potência marginal de Krishna, bem como a manifestação simultaneamente igual a ele e diferente dele. Isso é diva. Krishna Boli Sei Diva Anadi Bhaimuka Ataeva Mayatari Deya Samsara Dukkha. A diva esquecida de Krishna tem andado preocupada com a potência externa desde tempos remotos. Em consequência disso, a potência ilusória de Krishna, Maya, lhe impinge sofrimento sob a forma da existência material. A grande causa do sofrimento é o esquecimento. A grande causa do sofrimento. O esquecimento, a gente estava lendo na Gita de Gurudeva como o esquecimento é sinônimo de ignorância. Se eu me esqueci, se não está na minha memória, significa que eu não percebo aquele determinado objeto. E se eu não percebo o objeto, se eu não tenho consciência daquele objeto, então eu vou sofrer. Você já deve ter tido essa experiência, eu costumo ter bastante. Às vezes você entra num prédio ou sai de um prédio que tem aquele vidro bem limpinho, e dependendo da claridade do dia, você olha e não vê o vidro. Então se você está daqueles momentos avoados da vida, você entra pelo espelho como se não existisse nada, e muitas vezes pode se machucar. Você não tem consciência da presença daquele objeto. Então o grande problema da alma condicionada é que ela perdeu, ou perderam para ela, Maya Devi perdeu para ela a noção da presença deste objeto maravilhoso, que dança e canta como ninguém, e tem uma flautinha que ele leva na cintura, e quando ele pega a tocar essa flautinha, o mundo inteiro se enche de encanto. Essa consciência, esse é o propósito do Javadharma. Esse é o propósito, e o propósito do Hridaya Mandir é estimular todos os devotos e devotas que quiserem a servir a esses grantas. E como Srila Gurudeva sempre diz, que os livros dos acharyas são nossos acharyas. Tudo está nos livros. Muitas vezes eu não vou poder estar na presença do meu sadhu, mas eu posso formar minha biblioteca. Eu posso formar minha biblioteca. Eu devo ter minha biblioteca.
No mínimo deve ser uma biblioteca virtual se eu não tenho condição de ficar viajando para lá e para cá com toneladas de livros tão lindos dos acharyas. Mas eu devo ter a minha biblioteca. E devo sempre estar me referindo a essa biblioteca. Porque Kali Yuga, Manda Sumanta Matayora, a diva em Kali Yuga, o ser humano em Kali Yuga é esquecido. Ele não tem capacidade de reter na memória esse conhecimento tão sublime. Por isso Vyasadeva cria esta estratégia. Ele conversa com Ganeshji e eles juntos começam a codificar todos os Vedas que até então eram transmitidos oralmente. Essa é a misericórdia de Shri Vyasadeva. Então, seguindo, como Gurudeva explica no livro que em breve vai estar disponível para todos vocês, a alma da distribuição de livros, seguindo o exemplo de Shri Vyasadeva, nós devemos compartilhar o conteúdo dessa literatura sagrada com os nossos irmãos. Harikata. Que Gurudeva, hoje eu estava lendo um artigo, uma fala lindíssima dele, que ele fala sobre Mahaprasad, e ele termina dizendo que o Harikata é a lila de Krishna que quer que os seus próprios passatempos sejam conhecidos. Então, se Krishna tem esse desejo, Krishna tem o desejo que seus passatempos sejam conhecidos. Ele é Bhagavan. Ele sabe qual é o efeito de você conhecer a lila. Se você pode contar a lila inteira, se você pode contar a lila, toda a lila do 10º canto, toda a Krishna lila que está presente no 10º canto, se você tem essa lila no coração. Eu me lembro que nos tempos áureos, quando Prabhupada estava no planeta, os devotos tomavam prachada ouvindo de manhã cedo a aula do Srimad Bhagavatam. Prabhupada dava aula do Srimad Bhagavatam, aceitava no templo. Depois, na hora da prachada, um devoto lia o livro de Krishna com muito entusiasmo. E ele lia com tanto entusiasmo que às vezes ele era capaz até de derrubar um copo ou um prato de um devoto, porque ele ficava muito animado. E aí, na hora da prachada do almoço, esse mesmo devoto, eu me lembro, eu estou falando de uma experiência específica, esse mesmo devoto, ele lia o Néctar da Devoção. O Néctar da Devoção é um dos livros mais lindos de Srila Prabhupada, porque Prabhupada ele vai falando ele vai fazendo um comentário ao Bhakti Rasamrita Sindhu e vai dando exemplos de todos os termos técnicos apresentados por Rupa Goswami, falando de expressões dos Brijabasis, características de comportamento, Porque o Prabhupada dizia que o Néctar da Devoção, o Bhakti Rasamrita Sindhu, é o livro de psicologia Vaishnava. Se você quer entender a psicologia de um Vaishnava, você tem que ler o Bhakti Rasamrita Sindhu, ou no mínimo o Néctar da Devoção, ou o Bhakti Rasamrita Sindhu Bindu de Srila Gurudeva traduziu de Srila Vishnu Bhagavata Thakur. Então ele lia o Néctar da Devoção, e depois, em 1975, saiu o Shri Upadeshamrita Néctar da Instrução. Então, quem ia tomar leite com puri e sabdi, um pouquinho de sabdi à noite, leite quente com puri, ouvia o mesmo devoto ler o Shri Upadeshamrita, depois de uma aula da Srimad Bhagavad Gita. Então, Harikata é a vida do templo, qualquer que seja o templo, um templo estabelecido fisicamente em algum lugar, ou o templo do seu coração. A alma da vida espiritual está em 3 elementos: Guru, Sadhu e Shastra. Não é só Guru e Sadhu, não é só Sadhu e Shastra, não é só Shastra e Guru. É Guru, Sadhu e Shastra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Nitai Gaur Premanandi, Giriraj Maharaj ki Jai, Madhava Tinti Ekadashi Titi ki Jai, Rupanuga Guru Varga ki Jai. Vanchakalpatarudacha, Kripasindhudevacha, Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Dandavat Pranam, Jai Shri Radhe.